Secretária Sara, muito obrigado por aceitar o convite e participar do Velho Talks. É um prazer tê-la conosco hoje. Queria começar perguntando para a senhora um pouco da trajetória da senhora no setor público, é uma trajetória incrível, né? Por favor. Oi, Paulo, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Eu sou Sara Tarsila, eu sou economista de formação na Universidade de Brasília. Fiz concurso para a Secretaria do Tesouro Nacional em 2009, trabalhei lá até 2016. Aí tive um momento trabalhando como presidente do Conselho do Regime de Recuperação Fiscal, que a gente trabalhava com entes em situação fiscal um pouquinho mais deteriorada, como Como Rio Rio de de Janeiro. Janeiro, isso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás por um tempo. Depois disso, aceitei o convite do governador Fábio Mitidieri para comandar a Secretaria de Fazenda de Sergipe em 2023 e estou aqui desde então como secretária de Fazenda de Sergipe. E queria parabenizá-la, porque é a primeira vez que o Estado recebe a nota máxima no CAPAG, né? Só Isso. poder comentar um pouco dos avanços que foram feitos de lá para cá, como é que se chegou à nota A. Isso é um feito, poucos estados têm essa nota, né? E abre muitas portas, né, secretária? É bem interessante. Para mim foi uma assim, foi maravilhoso a gente ter conquistado a Capag-A. Até porque a equipe que criou essa metodologia da Capag foi a minha equipe quando eu estava no Tesouro Nacional. Então assim, eu sei a importância desse rating que é feito pelo Tesouro Nacional, que vai do A até o D, né? O D é Uhum. numa situação de deterioração fiscal alta. É importante lembrar que Sergipe, em 2015 e 2016, era Capag D, né? Estava numa situação fiscal bem ruim. Uhum. E hoje é Capag A. É um estado, um dos poucos estados que saiu da Capag D para a Capag A sem a ajuda da União. Uhum. Isso é um ponto importante. Sim. Sergipe não teve regime de recuperação fiscal. Sergipe não teve PEF, que é o Programa de Equilíbrio Fiscal. Então, isso é muito importante a gente destacar. Foi com esforço fiscal. E aí, por exemplo, um dos esforços que a gente fez foi em 2023, a despesa cresceu menos que a inflação, a Uhum. despesa de Sergipe. Então, foi esforço fiscal. Criamos a lei do marco fiscal em 2023, criamos Que um. é LC 397, né, secretária? Exatamente, Tá. exatamente. Que controla a despesa em relação à receita, que foi uma das primeiras coisas que a gente fez lá no estado, em 2023. Em 2023 também, quando chegamos, criamos o Amigo da Gente, Uhum. que é um programa de conformidade, que já tem em São Paulo, que é como se fosse nos conformes de São Paulo. No Ceará também já tinha, que é o Pai d'Égua. Então a gente viu que funcionou nos outros estados e a gente trouxe para Sergipe também. E como que funciona no estado esse programa, secretária? Da seguinte forma, a indústria, a empresa, o contribuinte, ele é classificado como como ouro, prata, bronze. Uhum. A gente conversa com esses contribuintes. O contribuinte ouro, a gente vai lá, verifica se tem algum problema da declaração. Se tiver, a gente dá 60 dias para ele se reajustar, Uhum. sem autuação, sem auto de infração. E tem outros, para o prata são diferentes dias, para o bronze também tem uma diferenciação de dias. Mas se depois de 60 dias ele não se ajusta, a gente entra com auto de infração. Então a ideia é que a gente converse primeiro, explique, oriente, antes de aplicar qualquer multa, qualquer auto de infração. Essa relação com o contribuinte foi muito interessante. A gente percebeu, o próprio setor privado veio conversar com a gente, elogiar a nossa posição de ver o setor como parceiro, que é um Sim. parceiro. A gente não consegue se desenvolver Uhum. sem ter um setor público, um setor privado parceiro. Então, essa é uma grande diferença que o governador Fábio Mitidieri implementou lá no estado de Sergipe. Aí, um outro ponto que eu acho importante, pode parecer muito interno, mas tem resultados externos. A gente criou também a Subsecretaria de Integridade Pública dentro da Secretaria de Fazenda, que tem feito um trabalho incrível, combatido corrupção, mostrado o que é ética pública, o nosso dever como servidor público de Uhum. entregar Uhum. produtos e serviços para a população. Então, tudo isso tem sido feito lá em Sergipe. E olhando os números do estado, secretário, a gente vê que, por exemplo, em 2017, né, o ICMS ele não cobria a despesa pessoal, era quase a metade apenas da despesa era coberta por ICMS. Já em 2023, nós tivemos uma cobertura quase de 100%, quer dizer, isso mostra não apenas o esforço na arrecadação,
como também no controle das despesas, né? Quer dizer, isso é um feito. E a senhora acha que como é que fica para frente essa dinâmica de receita com despesa? Isso é importante, porque hoje, Sergipe, desde muitos anos, Sergipe é dependente do FPE, das transferências da União. Cerca de metade da nossa arrecadação, da nossa receita, vem das transferências. E nosso objetivo maior é reduzir essa dependência. Esse é o nosso grande objetivo. Então, se você olhar a nossa série histórica, em 2023 teve um crescimento de 10% da receita. Uhum. Em 2024 também, em média, cerca de 10%. Agora, em 2025, em janeiro, a gente teve crescimento de 13%. Puxa vida. E em fevereiro, de 15%. O que a gente está fazendo? Primeiro, o amigo da gente, ou seja, que ela tem um relacionamento muito mais aberto com o contribuinte. E um outro ponto é a industrialização do Sergipe. O governador está mostrando o Sergipe, a gente está vindo a São Paulo, está indo a Brasília, mostrando que tem espaço, que o Sergipe tem potencial para investimento. A gente não só, para além do turismo, sim, o turismo, eu sou suspeita, eu acho o Sergipe um lugar belíssimo. Assim, além dos canyons, que a maioria das pessoas já conhece, tem o litoral norte, que precisa de um olhar ainda para o ecoturismo, sabe? Tem muita oportunidade no ecoturismo no litoral norte. O governador ele tem investido também em Sergipe País do Forró, que são 60 dias de forró. E hoje em dia, para você ter uma ideia, nós vamos entrar no 3º ano de Sergipe ao País do Forró, e a gente já está atrás só de Caruaru e Campina Grande, entre os maiores São João do Brasil. Então, é um investimento em turismo que está sendo feito, infraestrutura. O governador pegou uma série de empréstimos, justamente por sermos Capaguiá, a gente conseguiu empréstimos com garantia da União, baratos. Uhum. Pegamos uma série de empréstimos para investir em infraestrutura, em rodovia. A gente tem um programa que é o CREMA com o Banco Mundial. A gente está conseguindo, eu acredito que a gente deve conseguir fechar esse empréstimo até o final do ano, de 110 milhões de dólares para a manutenção de rodovia. Então já imagina, para um estado pequeno como Sergipe, qual é o impacto, né? É muito grande. Porque o investimento em infraestrutura, ele gera impacto de emprego e renda também. Sim. Não só a infraestrutura, não só a possibilidade logística, de atração de empresa, mas também de emprego e renda, direto. Sem dúvida. Então, tem tudo isso que a gente está fazendo. Viva Sergipe! A gente pegou um empréstimo com o BNDES de 180 milhões para preservação de patrimônio cultural, para a criação do Museu dos Náufragos, que é uma referência aos náufragos da Segunda Guerra Mundial, que foram para as praias de Sergipe. Então, assim, tem muita coisa interessante acontecendo em Sergipe. E eu também anotei aqui, secretária, que tem um projeto de concessão de água e esgoto que também é um paradigma que foi quebrado, né? Só poder comentar um pouco desse projeto, passar mais detalhes, como é que ele surgiu, qual é o impacto esperado, quando é que ele deve beneficiar a população sergipana. Isso, esse projeto foi interessantíssimo. A gente ficou entre os 3 projetos mais bem estruturados do país. A concessão parcial de água e esgoto do estado de Sergipe, né? A gente não fez micro-regiões, a gente fez uma grande região, né, o bloco inteiro, ou seja, Aracaju e o interior. Acho que ficaram de fora um município, o município de Capela. A concessão foi um sucesso, a outorga foi de 4 bi, e aí você vê 4 bi que obrigatoriamente devem ser investidos em infraestrutura no estado do tamanho de Sergipe. Isso aí também vai ser transformador. Em cobertura de água e cobertura de saneamento também, né? E não só isso, esses 4 bi estão fora. A empresa vai ter que investir 7 bilhões em saneamento e água. Em qual período, secretária? Em 10 anos. 10 anos, tá? 7 bilhões em 10 anos. E fora isso, tem os 4 bi da outorga, que foram distribuídos para o estado e para os municípios, para serem investidos em infraestrutura de qualquer forma. Pode ser infraestrutura de TI, infraestrutura, enfim, projetos também de mudanças climáticas. Então,
Você tem que fazer são 11 bi de investimento em infraestrutura. Porque o estado ainda é suscetível à questão da seca, né? Tem um período lá de estiagem muito forte que Sim, atrapalha muito a cadeia de leite, né? isso. Tá, então, quer dizer, esse projeto de concessão ele vai trazer também mais segurança hídrica para a população e para Com as certeza. empresas, né? Com certeza, Tá bom. com certeza vai focar na segurança hídrica e a gente também tem outros projetos, tem a Adutora do Leite, que é um projeto do governador, nesse sentido de segurança hídrica e resiliência climática. É, a gente tem o programa também, o Acelera, que a gente chama o Mini PAC, o Acelera, que são 70 projetos ao redor de todo o estado de Sergipe, nos municípios também para melhoramento de infraestrutura. Eu falei já do Crema, né? Aí tem um que eu acho interessante, que foi meramente financeiro, mas foi interessante para o estado. Foi a reestruturação da dívida que a Tá gente bom. fez esse ano. A gente Que é baixa para o estado, né? Ainda é dívida já é baixa. baixa. A dívida já é baixíssima. Era 11,5% da RCL. Da receita Mas corrente. era uma dívida cara. Sim. Quando a gente chegou, justamente por ter tido Capag-D, a gente viu dívidas que cobravam juros de 29% ao ano. E Uhum. aí a gente substituiu por uma dívida com o Banco Mundial que cobra 6% ao ano, Com prazo mais alongado. com prazo mais alongado. E uma taxa muito menor. Muito mais vantajosa. Com certeza. Então, assim, esse tipo de ações que a gente está tomando. Quer dizer, o esforço que o Estado empreendeu em aumentar a arrecadação, conter despesas, levou a uma nota do Tesouro muito favorável, que é a nota A, que permitiu não apenas entrar em empréstimos novos, que vai dinamizar toda a economia local, né? Com reflexos na região toda também, né, secretária? Com certeza. Tá bom. Um dos temas que a gente tem conversado com especialistas é a reforma tributária, que algumas pessoas estão preocupadas com os impactos que essa reforma pode trazer, sobretudo na questão de transferência federal para os entes que são dependentes da FPE, né? Como é que a senhora vê lato sensu a questão da reforma tributária? Como é que o Estado pode se beneficiar? O que pode ser feito? É uma discussão complexa e que ainda tem um longo processo pela frente, né? Se eu pudesse comentar um pouco os destaques, né, do impacto para o Estado. Em tese, seria benéfico para o estado de Sergipe, porque você sai do princípio da origem para o princípio do destino, né, para o mercado Da consumidor. cobrança do ICMS. Exatamente. E a gente está, hoje o estado de Sergipe é o estado consumidor. Sim. Então, em tese, vendo de uma forma muito básica, seria benéfico. Mas tem muitos pontos importantes. Por exemplo, as empresas que estão hoje no Nordeste, porque tem benefício fiscal, vão continuar no Nordeste? Uhum. O que precisa para elas continuarem no Nordeste? Bom, segurança energética, isso Sergipe tem. Sergipe tem uma termoelétrica, está construindo outra termoelétrica, a gente tem energia eólica, energia solar, a gente tá. Então, assim, a gente tem energia. Segurança energética não é um problema, mas precisa de infraestrutura. A gente está investindo em infraestrutura. Outro ponto que as indústrias vão precisar, mão de obra qualificada. E aí também a gente está investindo. A gente tem o Qualifica, Sergipe, a gente está tentando capacitar a população para conseguir dar vazão a essa demanda. Uhum. Mas é isso, a gente está tentando entender, a gente deve em breve fazer uma conversa com os empresários locais, com as indústrias locais, para entender o que eles precisam para ficar. Porque Incentivo deve acabar, né? o incentivo vai acabar. Em 2032 acabou o incentivo fiscal. Uhum. Então, eles vão voltar para São Paulo? Para onde eles vão? Então, esse é o grande essa é a grande questão. Uhum. O que a gente tem de diferencial? A gente tem um banco estatal que, no passado bem recente, era visto como um passivo. Ah, não, o banco estatal ainda existe. Mas veja agora como mudou a situação. Um dos 5 que estão no Brasil, né? Exatamente. O Banco Estatal ele pode oferecer instrumentos financeiros para as indústrias que se colocarem no Estado. Então, o fato da gente ter o Banese é um ponto positivo. A gente tem segurança energética, a gente tem um Banese que pode fazer instrumentos financeiros. Agora, a gente está investindo em infraestrutura, agora é capacitar a mão de obra. E aí a gente consegue... Você vê, Sergipe está num local estratégico. No raio de 500 quilômetros, a gente tem 32 milhões de pessoas. Uhum. Então, eu entendo que para Sergipe vai ser muito bom se a gente qualificar, se a gente conseguir investir em infraestrutura. Tá certo, secretária.
A questão que também me ocorre aqui a Lei Complementar 2008 de 24 permitiu aos estados securizar o fluxo de dívida ativa. Como é que a senhora vê essa possibilidade do ponto de vista de benefícios para o Estado, vis-à-vis manter a cobrança hoje da dívida ativa, que não é tão grande para o Estado, na mão do Estado ainda? Eu acho muito importante a securitização da dívida. Uhum. É mais uma fonte de financiamento do Estado, porque a gente tem que lembrar que a União, ela emite título, o Estado não emite. Então, é necessário que estados e municípios tenham mais uma fonte de financiamento. Independente do governo federal. Exatamente. É super importante. Mas é claro que isso tem que ser estudado. E assim, ainda está no inicial. Nós estamos conversando em São Paulo com empresas, conversando em Brasília, estamos estudando todas as possibilidades. Essa lei também possibilitou que a União possa compartilhar alguns dados e ferramentas para a gente conseguir cobrar melhor também a dívida ativa. Então, a gente está estudando todas as possibilidades para melhorar a nossa cobrança. A cobrança de Sergipe hoje ainda é baixa, tá? É cerca de 1%. A União está em 3, 4%. Da receita Isso. total de impostos. Tá. Então, tem como melhorar muito. A gente sabe disso, a PGE é muito parceira nesse sentido. A gente tem conversado bastante com a Procuradoria do Estado, mas ainda está muito recente. A gente ainda não bateu o martelo sobre o que fazer nesse momento. O Estado ele compensa a dívida ativa com precatórios? É favorável a esse expediente? A gente já tem uma legislação de compensação, mas tem algumas restrições. A gente tem estudado possibilidades, né? Porque quem fez a restrição foi a própria Constituição Federal. Uhum. Então, a gente está tentando estudar um pouquinho mais o que seria possível. Mas a gente já tem a possibilidade de compensação. Muito bem, secretária. Parcerias público-privadas. Como é que o Estado vê esse instrumento também de alavancar investimentos, né? Sobretudo tendo em vista que estados do Sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul, notadamente, tem usado recursos aí do FPE para garantir os fluxos de pagamento de contraprestação, criação de fundos estaduais. Como é que a senhora vê essa articulação aí para lançar PPPs no Estado? Nós já estamos bem adiantados. O CREMA, que é essa operação de crédito que a gente está fazendo com o Banco Mundial, vai ser uma PPP para manutenção e construção de rodovia, mas com concessão de trechos. Uhum. O estudo está sendo feito nesse sentido, né? A gente está também fazendo estudos. Mas a gente vê como uma solução, até porque não tem tanto recurso assim, o recurso não é infinito no setor público. A gente precisa da parceria privada. Então, para chegar na população, para dar o melhor serviço, o melhor produto, é importante ter a parceria privada. Tá bom. Então, quer dizer, é um expediente que o Estado está olhando ativamente e que vai, em algum momento, se materializar Com em certeza. projetos em benefício da população. Com certeza. Esse do CREMA já está em andamento. Para quando que é a expectativa do Estado para que aconteça? Eu acredito que a gente consiga contratar. Depende, o processo de contratação de operação de crédito às vezes é um pouco longo, pode Sim. durar até 2 anos. Sim, sim. Então, vou pensar daqui a 2 anos. Tá bom, muito bem. Banese é um dos 5 bancos estaduais remanescentes, tem mostrado indicadores muito sólidos, o lucro líquido recorde no último exercício, né? Pelo que eu me informei. Comentar um pouquinho da visão do Estado em relação ao banco, o que o Estado espera do banco daqui para frente, como é que deve estar o Banese daqui a um tempo, como é que a senhora vê essa relação? O Banese, ele teve um lucro de 147 milhões, que foi 208% maior do que o ano anterior. A gente acredita muito no banco, principalmente nesse momento da reforma tributária, como um ativo para atração de investimento. A gente entende que realmente os instrumentos financeiros que a gente vai poder criar com o Banese, tudo isso já está sendo estudado pelo Banese. Então, em breve a gente deve começar a lançar produtos. O Banese deve começar a lançar produtos nesse sentido de atração dos investidores, justamente porque não vamos ter mais os benefícios fiscais. Então, a gente está sim fortalecendo o banco. A gente está fazendo até um concurso novo para o banco agora. As provas, acredito, daqui a 2, 3 semanas, para fortalecer o Banco do Estado. Tá bom, secretária. E o último ponto que eu tenho para levantar com a senhora hoje é a questão da Previdência, né? O Estado já adotou uma série de medidas de correção. Só puder comentar um pouquinho dessas medidas, né? O impacto que deve acontecer nos próximos anos, que são todos impactos lentos, né?
Estou falando de um passivo longo, né, de previdência. Então, pudesse comentar um pouquinho da questão da dinâmica dos déficits, né? Por favor. A gente tem a gente precisa fazer um aporte de 1,2 bilhão, né, todo ano. É pesado para o Estado, se eu for pensar, mas a gente já está acompanhando o governo federal nas medidas. Não tem muita inovação que a gente possa trazer dentro do Estado em relação ao governo federal. Então, eu acho que é um estudo, uma conversa mais nacional ou até internacional sobre o assunto, porque a gente vê vários países sofrendo com esse ponto da previdência, e a gente estava conversando até um pouco antes que a população está envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando, e o que a gente vai fazer? Entendeu? Eu não tenho essa solução hoje, mas certamente estou buscando junto aos colegas. Muito bem, secretária. Vocês têm mais algum ponto para nos mostrar para onde estamos indo? Né, que é a pergunta que o podcast faz. Quer dizer, o Estado já fez lição de casa, está colhendo frutos, né, com novos empréstimos, Sim. lançando ações aí de infraestrutura relevantes, né? Na verdade, eu tenho um convite. Eu tenho um convite a todos a conhecerem um pouquinho mais de Sergipe, porque eu sou de Brasília e cheguei em Sergipe em 2023 maravilhada. Eu acho que a gente que está de fora de Sergipe não entende a joia que é o estado de Sergipe. O potencial turístico, comercial do estado de Sergipe, do povo sergipano, que é um povo maravilhoso. Então, na verdade, um convite para conhecer um pouco mais do estado sergipano, saber a nossa situação fiscal, que é muito boa, a nossa responsabilidade fiscal, saber que as pessoas trabalham muito bem, entregam e tem muito potencial. É mais esse convite. E o museu lá é espetacular, né? O O Museu da museu. Gente Sergipana, olha, é lindo. Particularmente, eu sou fã. E vamos ter mais. Vamos ter em breve o Museu dos Náufragos, vamos ter outros museus que vão fazer, a Pinacoteca de Sergipe, que vai fazer parte dessa estrutura turística e de conservação do patrimônio histórico de Sergipe mesmo. Muito bem. Secretário, agradeço muito a presença no programa. Acho que desejo muito sucesso aí na gestão. E Obrigada. quero recebê-la de novo aqui para falar mais dos avanços. Ah, ótimo, Paulo. Muito obrigada. Foi ótimo.